Fala de previdência privada. Você sabe o que é previdência privada? Não? Ó, é o seguinte, ele é um planejamento que deve ser feito para um futuro muito mais tranquilo. Mas como que a gente faz esse planejamento? Quanto que eu tenho tirado da minha renda para realmente viver uma terceira idade de qualidade? Vocês não sabem? Fica tranquilo, porque eu também não sei. Mas a doutora Palomara vai explicar pra gente. Ai, eu já quero saber já. Obrigada. Ei, viu? E os seus vídeos de dicas que nós usamos aqui foram sensacionais. Olha tá? só, gente, Lindos. eu quero mais é trazer mesmo conhecimento. Eu agradeço o convite. Imagina. Eu acho que é utilidade pública mesmo, seu programa e tudo que você passa, viu? Parabéns, Eu que obrigada, agradeço. tá? Mas, ó, já vamos falar então Sim. da tal da aposentadoria. Vamos. Porque todo mundo quer, vamos falar a verdade, né? É envelhecer bem, com Sim. saúde e com dinheiro no bolso. Exatamente. E tá tão difícil envelhecer com dinheiro no bolso. E o que acontece? Eu geralmente falo que o brasileiro, ele não se prepara para envelhecer. E geralmente chega para mim já muito em cima da hora, né? Hoje, inclusive, a esposa de um cliente ligou, ele vai fazer 65 daqui 2 meses. Então, eu falei, ele vai se aposentar e com um salário mínimo. E ela me liga e fala, doutora Palomara, por favor, o que é que eu faço para ele aposentar com pelo menos 2 salários? Sabe o que eu respondi para ela? Isso você deveria ter me perguntado há 10 anos atrás. Olha só. Há 15 anos atrás e não agora. Então, geralmente, Kelly, eu venho para falar com você que já tem idade, já pode ter o direito. Mas hoje eu quero falar com você que tá aí na vida útil, trabalhando pra caramba, produzindo muito e que quer sim ter uma aposentadoria mais digna. Então, eu vim falar um pouquinho sobre planejamento previdenciário, que é uma ferramenta maravilhosa onde você consegue se organizar. É um estudo para envelhecer bem, digamos assim. Quanto que eu quero receber e o que é que eu preciso fazer para receber. Mas eu acho que o mais importante agora, então, é a gente colocar qual idade que a gente deve começar esse planejamento. Porque assim, ó, eu tô com 45. Sim. Eu já acho que eu devo tenho que começar já. Já. E olha que eu vou fazer o planejamento da Kelly, depois eu trago ele pronto aqui para vocês e faço uma apresentação ao vivo. Top! Qual seria o cenário? Porque o que acontece? O que é um planejamento? Eu posso passar para vocês, gente, 3 cenários futuros, né? Palomara, eu não quero investir muito aqui porque eu vou optar por pagar um apartamento na planta, por exemplo. Ou se não, Palomara, qual é o teto da Previdência hoje, tá, gente? Uma coisa que eu tenho que esclarecer para vocês é o teto da Previdência, ou seja, o máximo que a Previdência Social vai pagar para você é R$ 7.786. É isso. É isso. Palomara, mas eu recolho sobre 15 mil. Não vai passar. Palomara, eu recolho sobre 30 mil. Não vai passar. A gente tem esse problema com médicos, né? Geralmente, que acontece. Então, eu geralmente oriento pagar a Previdência, né, Social mais a Previdência privada para se complementarem. Então, agora essa aposentadoria de um médico deu 4 mil e pouco. Ele falou, nem pensar. Eu recolho para o INSS o triplo disso. Mas por que caiu? Por conta também da idade. Então, planejar a velhice é você confiar um profissional que vai fazer o seu estudo. Para mim, se eu te perguntasse, com quanto você gostaria de se aposentar daqui 15 anos? Teto máximo. Com o teto. 7 mil, ó. É isso. Palomara, eu quero muito e eu estou disposta a me preparar. Então, eu vou fazer um planejamento com uma alíquota de 20%. E aí eu te falo, Kelly, você tem que pagar R$ 1.400 por mês por 20 anos. Quando a Kelly colocar isso no papel, gente, ela vai ver que não compensou. Ela vai pensar em outro investimento que talvez dê um retorno maior durante esses 20 anos. Mas espera lá, às vezes a Kelly fala para mim, Palomara, eu tenho outra renda e a Previdência Social só vai vir complementar a minha renda mensal. Então, se eu me aposentar com os 3 salários mínimos, já é o suficiente. Então, a gente vai fazer esse planejamento para que ela, no futuro, tá, daqui 17 anos, tenha essa velhice tranquila. Eu vou te entregar, claro, né? Vão vir aí algumas reformas, mas a gente consegue fazer um planejamento e uma margem de erro muito pequena. Palomara, eu não quero investir R$ 1.400 por mês. Você pode fazer um planejamento de 2 salários? Então, eu vou te apresentar esse valor, Kelly. 2 salários seria quanto hoje? Então, hoje vai dar mais ou menos R$ 2.800, tá? E aí você teria que investir, aí que depende. Se você for pagar 11% por mês, dá 220 por mês. Se você for pagar sobre 20%, é um pouquinho mais alto. E tem também a questão de baixa renda. Falou, eu não quero investir nada. Então, você vai pagar pelo menos o mínimo, tá? Entendi. E o planejamento, gente, presta atenção também. Ele é a possibilidade de você estar jogando dinheiro fora. Muitas pessoas acontecem isso, tá amassando dinheiro e jogando no lixo. Então, 4 empresários aqui, não vou citar nomes, óbvio, por questões éticas, chegaram para mim, junto com o contador, e falaram, olha, Palomara, a gente quer aposentar no teto.
Quando eu abri o CNIS, gente, que nada mais é do que o extrato contributivo da vida dele, sempre contribuíram com o mínimo. Então, eu disse para eles, olha, o teto eu não vou chegar, mas o mais próximo do teto eu vou conseguir. E no planejamento previdenciário deles, eu não consegui chegar a 7.786, que é o teto, eu consegui chegar a 4.000. Então, já pulou de um salário para 3. Mas eu não cheguei no que ele queria, porque eles demoraram muito. Então, o planejamento é vocês, seus 20, 30, 40. Ainda dá tempo da gente se preparar para envelhecer, porque quando chega a hora, não adianta mais. Então, hoje essa esposa ligou para mim, por favor, o que é que eu preciso fazer para o meu marido, ao invés de aposentar com um salário, aposentar com 2? Eu disse, dona Sandra, ele está há 2 meses de completar a idade. Não vai dá valer. mais tempo. Então, vou fazer o seguinte, ó, coloca o nosso WhatsApp na tela. Se você que está assistindo a gente tiver alguma pergunta, já manda já, que eu já faço para a doutora Palomara. Porque eu já quero perguntar o seguinte, ó. Porque, querendo ou não, doutora, as pessoas têm um pouquinho de insegurança quando a gente fala em previdência privada. Sim. Porque você não sabe se vai dar certo, você não sabe se a empresa vai fechar. E é tão difícil você pegar, por exemplo, R$ 1.400. Você pegar esses R$ 1.400 todo mês durante 20 anos. Aí você deposita numa empresa e essa empresa fale. Exatamente. E aí? Por isso é que aqui, quando a gente fala de previdência social, que é o INSS, gente, não corremos o risco dele falir, né? Ele tem ali, de alguma maneira, como compensar. E outra coisa que vale a pena essa previdência social é que se você vir a ficar doente durante esse tempo, você tem direito a um benefício por incapacidade. E aqui, gente, eu não estou falando de seguro de vida, tá? Que teoricamente o seguro, né, a gente tem que falecer para que os outros se beneficiem. Aqui, no planejamento previdenciário, você vai receber ainda em vida. E mais do que se preparar, é parar de jogar dinheiro fora. Porque se você, nos últimos anos, quiser dobrar essa contribuição por conta própria, eu posso te garantir, você está jogando dinheiro fora. E aí a gente pode fazer um estudo para esse dinheiro que vocês estão investindo, vocês investirem em outra coisa. Porque a pessoa que quer, quase chegando lá na idade, então nós sabemos, hoje nós mulheres aposentamos com 62 anos e 15 de contribuição, e os homens 65 e 15. Aí a pessoa, perto de se aposentar, resolve dobrar. Eu olho para o cliente e falo, você está jogando dinheiro fora. Como, Palomara, você está amassando e jogando. Porque fazendo esse estudo, o que você está aumentando vai aumentar 10% no valor. Porque existe uma forma de calcular, que é uma média do salário de contribuição. Então, se você está aí na sua vida ativa, gente, se preparem, procurem um profissional e façam um planejamento previdenciário para que você consiga chegar aonde você quer com o valor sem se decepcionar depois. E olha só, falou, a gente já tem uma dúvida. Ó, boa tarde, Kelly, me tira uma dúvida. Sim. Vim do sítio aos 18 anos, quando meu pai vendeu o sítio, eu tinha 13, né? Mais 13 de carteira assinada. Estou pagando há 1 ano e meio o INSS. Sou a Zilda. Oi, dona Zilda. Agora a gente foi para outra situação. A gente não vai falar agora com relação à previdência privada, que é da dona Zilda, tá bom? Vamos lá. Ah, eu adoro, né? Eu amo vir aqui. Dona Zilda, um beijo. Vamos tentar te aposentar. Primeira coisa, dona Zilda, a gente precisa saber o seu requisito etário, Só um pouquinho, Palô. Deixa eu falar uma coisa pra você, antes que a Palomara conclua aqui o pensamento dela. Amores, manda mensagem no Zap. Não adianta ligar, porque eu não tenho ninguém lá na recepção. Ela não consegue passar pra mim. E o WhatsApp chega direto pra gente aqui na produção, tá? Então, manda o WhatsApp aí com a sua pergunta. Beleza? Dona Zilda agora. Vamos lá, vamos responder a dona Zilda. Então, você me diz que trabalhou no sítio, somamos tempo de sítio com tempo de contribuição. É possível você se aposentar com 2 possibilidades, tá, dona Zilda? Presta atenção. Se você já tiver 62 anos de idade, dona Zilda, atenção, você já pode requerer uma aposentadoria que a gente chama de híbrida. Você vai pegar os 13 anos de contribuição e somar com 2 do sítio para fechar os 15, ok? Se você ainda não tem 62 anos, você pode se aposentar nas aposentadorias programadas, que a gente fala, que foi pós-reforma previdenciária, para averbar esse período do sítio. E aí a dona Zilda pode me perguntar, o sítio era do meu pai, isso é bom? Isso é ótimo, tá, dona Zilda? Eu digo que vocês que nasceram e cresceram aí na propriedade dos pais, é um privilégio ter o nome do pai no documento e ter documentos do pai, porque muitas vezes... Fica mais fácil, então? Fica, tem escritura, tem o INCRA, tem a matrícula da propriedade, você pode anexar título de eleitor do seu pai, ficha do sindicato rural do seu pai, em que está o nomezinho dele lá e todo o grupo familiar. Pode também, depois do seu casamento, se você permanece na roça, utilizar documentos do seu cônjuge, tá, dona Zilda? Capricha
aí na documentação, se enquadrar numa das duas possibilidades, pode fazer o protocolo pelo Meu INSS, combinar? Ó, mas não é só isso não, tem mais perguntas. Ó, tenho 49 anos, trabalhei na roça dos 12 aos 16 anos. Me casei e comecei a trabalhar com carteira assinada em 1996. Quando eu devo me aposentar? É a Rocilda Lima. Olha, dona Rocilda, aqui eu vou te dar uma notícia boa e uma ruim. A boa é, você já pode estar aposentada. A ruim é, a gente tem que se adequar às novas regras. Mas olha só, com 49 anos uma mulher, presta atenção aqui. Para a gente conseguir te enquadrar nas regras de reforma antes da reforma, a gente precisa fechar 28, tá? Anota aí. Você disse que ficou 4 anos na lavoura. Se você tiver 24 anos de contribuição antes de novembro de 2019, você já se enquadra numa regra de transição que a gente chama regra de transição do pedágio 50%. Cata aí a carteira da senhora, faz uma contagem ou procure um profissional da sua confiança e já leva essa documentação que eu acabei de citar para a dona Zilda, que pode servir para você também. Nós, mulheres, a gente tem uma dificuldade na prática de tirar documentos no nosso nome, né? E eu vejo isso. Então, o título de eleitor geralmente não tirava, né? A identidade já tirava naquela época muito depois. Geralmente, os primeiros documentos da mulher é quando casava. Oh, que judiação. Mas a gente consegue. Até o seu casamento, você vai utilizar documentos no nome do pai, da figura paterna. Palomara, meu pai não era o dono. Tudo bem. Não são todos que têm esse privilégio, mas ainda assim, mesmo não sendo a terra do seu pai pagava o sindicato, seu pai tirou o título de eleitor, seu pai tirou a reservista, seus irmãos ou irmãs casaram e aí o seu pai estava como lavrador, automaticamente serve para você, combinar? Ou seja, na documentação, onde cita que seu pai trabalhava na terra como lavrador, garante o seu direito. Isso, e antecipa, às vezes, assim, até 15 anos a aposentadoria. Então, a gente está falando aqui de uma mulher que tem 49. E que se eu pegar essa lavoura e fechar o tempo, olha quanto tempo antes dos 62. Então, assim, o tempo da lavoura, ele antecipa, sem você ter que pagar nada para o INSS. Qual que é a data, Palô? Ó, do rural? Do rural. Você pode contar, gente, até desde os 8, tá? A partir dos 7, 8 anos. Você pode contar até outubro de 91, sem indenizar, ou seja, só provando. E depois de outubro de 91, se for contar para aposentadoria programada, tem que indenizar. Mas ainda assim vale a pena na sua idade, tá, Romilda Lima? Vale a pena. E tem umas outra pergunta. O pagamento de CLT e MEI complementam para a Previdência? É o Rodrigo aqui de Maringá. Sim, oi Rodrigo, tudo bem? Ótima pergunta, tá? Então, CLT, gente, a carteira de trabalho registrada, perfeito, contabiliza sem complementar. Agora, uma pergunta que o Rodrigo fez, que é muito legal, que é se MEI também consegue aposentar. Eu tenho MEI e tenho CLT. Ótimo. MEI serve para aposentar? Que é o que eu vou falar agora. Muito boa pergunta do Rodrigo. As pessoas vão pagando a MEI e às vezes acham que não serve para nada. Gente, a MEI, ela serve sim para se aposentar. Principalmente na aposentadoria por idade, em que eu não preciso complementar. A única questão é ver qual é a espécie de aposentadoria, porque se for por tempo de contribuição, ou também chamada aposentadoria programada, aí eu preciso complementar a alíquota, tá, Kelly? Porque a gente, ao invés de pagar 11%, eu só complemento para 20%, mas ela serve sim, vírgula, desde que eu complemente, dependendo da espécie de aposentadoria. Rapaz, vocês viram só? Até para mim aqui ajudou essa informação. Mas se você já está aposentada, você não sabe? Será? Não, eu acho que não. Apesar que eu trabalho, nossa, gente, sabe desde quando? 1994. Eu acredito. O que é, gente? Vocês estão achando o quê? Eu sou velhinha, sim, eu trabalho, faz muito tempo. Trabalhava como vendedora de calçados no Shopping Calçados, que tinha na Raposo Tavares ali, ó. Vendia muito calçado. Mas antes disso, eu trabalhava, sabe aonde? No açougue da minha tia, dias de domingo, lá no Central Carlos Maringá Velho. Vamos contabilizar esse tempo. Você está achando o quê? Meus queridos. Ó, a Rose também mandou o seguinte, ó. Boa tarde, eu tenho 53 anos, tenho 12 de rural. Já tô completando 35. Deve ser de carteira. Já consigo aposentar? Nossa, Rose, pode ser que você já passou do tempo. Se você está completando 35 anos de carteira, provavelmente você já pode estar aposentada. Nossa, Rose. Agora, Rose, se você está falando para mim que dá 35, somando com os 13 de rural, também dá. Vamos fazer conta, ó. Significa, então, que você tem 22, né, de contribuição urbana, com 13 na roça. Gente, provavelmente, presta atenção aqui. Rose,
sempre contabilizar se fecha 28 anos antes de novembro de 2019. A única regrinha que a gente tem que observar é se fecha pelo menos 15 anos de contribuição urbana, que a gente chama de carência, para você conseguir somar. Mas, Rose, não bobeia, procura alguém da sua confiança que pode ser que você já fechou o tempo. E muita gente, Kelly, por isso que às vezes as pessoas acham que eu tô aqui angariando. Não, eu preciso trazer informação. Às vezes as pessoas ficam com essa idade, eu só vou me aposentar por idade, e fica esperando chegar a idade. Na hora que senta, que tira um tempo a fazer isso, vê que pode estar aposentada. Podia estar aposentada. Poderia. Olha só, e o seu Aparecido falou o seguinte, ó, vou fazer 51 anos agora, em abril. Quanto tenho que pagar, lembrando que tenho 20 anos de carteira assinada? Seu Aparecido, se você só tiver os 20... você vai aposentar aos 65 e não precisa, teoricamente, recolher, porque você já fecha o tempo de contribuição, falta o requisito etário. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe que eu amo falar de roça, seu Aparecido, e a geração de vocês não foi privilegiado de só estudar. Eu sei que vocês trabalharam. Agora, se desses 20... você conseguir pegar pelo menos 13 anos no sítio, a gente fechar 33, pode ser que eu já consiga te aposentar ou você já consiga realmente um benefício. Caso contrário, seja só 20 mesmo, a esperar dar aos 65 anos de idade. Se você quiser aproveitar esses 14 anos para melhorar a contribuição e caprichar na velhice do senhor, procure alguém para fazer o planejamento previdenciário do senhor. Vocês viram só? E olha só, a Adriana também mandou. A Adriana falou o seguinte, ó, minha mãe tem 62 anos. Ela tem 10 de contribuição. Ela agora está doente, está com depressão. Tem alguma coisa que ela pode fazer? Tem sim, Adriana. 2 coisas que você pode fazer, presta atenção. A primeira é que, como ela está com depressão, você pode tentar um benefício por incapacidade para ela. O que a gente precisa para preencher, né, os requisitos para esse benefício, tá? Requisito é a carência, então tem que ter 12 contribuições antes do início da incapacidade. A depressão hoje ela é considerada uma incapacidade para o INSS. E um atestado médico, né, o atestado do psiquiatra da sua mãe, informando que devido a essa incapacidade, ela encontra-se incapacitada para trabalhar por tempo indeterminado. Esses 2 requisitos preenchidos, você mesmo pode ligar no 35, agendar perícia para sua mãe, tudo certinho. Por outro lado, caso você não consiga esse benefício, às vezes ela não tem essa carência, ela contribuiu lá para trás e agora não contribui mais. A gente também pode tentar uma híbrida para sua mãe, porque ela já tem 62, eu só preciso fechar 15. Se ela já tem 10, eu preciso só pegar 5 do sítio e aí a gente já consegue. Então, temos 2 caminhos aí para ela, tá? Força, coragem, dá uma lida certinho, procura um profissional da sua confiança que é possível. Legal. E o Rogério de Souza perguntou o seguinte, ó, dei entrada na aposentadoria da minha mãe, porém o advogado não está sendo legal, não está sendo bacana com repasse de informação para nós. Olha só, Rogério. Posso passar o caso da aposentadoria para outro advogado? Olha, isso é um caso tão delicado e eu geralmente falo assim, não faça para o outro aquilo que não quer que faça com você, né? Então, eu não pesquiso, tá? Às vezes liga, você pode ver como está a minha aposentadoria? Você já tem o seu advogado? Confia nele. Eu sei que às vezes está difícil essas informações, mas peça para a secretária, peça para a estagiária pelo menos o número do processo. O que acontece, Kelly? Eu acho que o cliente tem o direito de receber. Nós ali, a gente passa. Então, pede pelo menos para ver se tem processo. Porque a demora, infelizmente, acontece. E muitas vezes o advogado também fica de mãos atadas, né? Por exemplo, processos judiciais têm demorado 1 ano para o juiz dar a sentença. Então, o que eu geralmente... não tem como você passar para outro, a menos que ela vá até lá, faça a renúncia, né? E realmente pega a documentação. Mas se já tem o processo correndo, confia. Você só precisa pegar o número, saber em que vara federal que está, qual que é o juiz, quantas fases já teve o processo. Tenta mais um pouquinho, porque geralmente o advogado previdenciário só recebe quando sai. Então ele também quer fazer dar certo, sabe? Vai lá de novo, pega o número que vai dar certo. Ai, que bonitinho, ó. E o Alex falou o seguinte, ó, tenho 46 anos, trabalhei na roça dos 8 aos 14. Me registrei em 1992. Eu tenho direito a me aposentar? Olha, que pelas minhas contas aqui, acho que dá sim, hein? Rapaz, você é rápido também, Palomara. Não é porque eu já tô contando dos Gente do céu, eu tô aqui ainda, ó. É que eu faço assim, ó. Primeiro vem a idade. Ela já tá lá. Eu tô aqui ainda, ó, contando nos dedinhos. Na verdade, eu faço assim, tem idade, então é novo. Então, olha, é novo. Então, a gente tem que fechar 33 homem ou 28 mulher. Mas se ele já tem 22, eu preciso só de 11 do sítio. Meio que fecha. Claro, gente.
Depois tem a parte de organizar as provas documentais. Aí eu falo que é uma relação de adulto e tem que ter equilíbrio na relação. O advogado pede, você providencia. O que o cliente tem que devolver, né, pra gente? Primeira coisa é ser verdadeiro, né? Advogado não dá jeitinho. Então, a gente espera a verdade do cliente, a gente espera que ele esteja 50% aqui, eu fazendo minha parte, ele a dele. Então, é possível, quando eu falo é possível, gente, não é de um dia para o outro, é um processo. Mas no mundo adulto a gente sabe esperar, não é verdade? Eu falo para ele, tudo adulto aqui, não tem bater o pé que não quer esperar. Não quer, não tem que querer. No mundo adulto tem que esperar. Eu falo, parece que eu sou legal, mas eu sou meio... Ó, e deixa eu falar uma coisa pra você, pra vocês que estão assistindo a gente, muito obrigada pela participação de todo mundo. A Kelly Zaninelli, minha produtora, passou aqui no ponto que tá chegando muitas perguntas, muitas. Por exemplo, ó, a Andréa falou o seguinte, ó, trabalhei na roça com meu pai, que era motorista, ele levava os funcionários, né, por 8 anos. Não trabalho mais desde 2001 devido a uma depressão. O que devo fazer para conseguir me aposentar? Ela tem 45 anos. Sim. Como você está, né, em depressão, o que eu sugiro para você, tá? Caso você consiga começar a pagar um carnezinho do INSS, que seja baixa renda, que seja 11%, pelo menos para você ter a qualidade de segurado, caso agrave a sua doença, porque hoje você não consegue trabalhar e está em depressão, esses 8 anos lá do sítio sozinho não vão fazer muita diferença quando a gente não tem contribuição. Eu precisaria de pelo menos 15 do sítio para você se aposentar com 62, mas a gente vai ter 8. Ou você começa a recolher para o INSS, não tem como você recolher antes do início da sua incapacidade, porque a depressão já é antiga. Porém, se você estiver recolhendo e essa doença começar a agravar ou ela te levar para outros sintomas, é possível, né, uma tentativa de benefício por incapacidade. Ou seja, Andréia, você tem que trabalhar com a forma preventiva agora, né? E eu já vou até te perguntar, esse guia que a gente tem que pagar, onde que a gente consegue? Ai, gente, é bem legal. Um dia eu vou fazer, no próximo vídeo eu vou fazer o passo a passo para emissão da guia, tá? Essa guia, como que vocês vão pagar? Vocês podem comprar um carnezinho laranjinha, que é o GPS, vocês podem estar pagando todos os meses. Pode comprar em papelaria. Papelaria? Ou se não, vocês precisam se cadastrar no aplicativo gov.br. Baixa agora aí o aplicativo gov.br, pede para um filho, um genro, uma nora, um vizinho, baixa esse aplicativo, você vai fazer uma senha. Vocês vão lá e emitir a guia. Todos os meses vocês podem emitir a guia. A única questão é, vocês vão ter que ver se vocês vão pagar como facultativo, contribuinte individual, qual a alíquota que vocês vão recolher e precisa ter o número do PIS. Mas todo mundo tem o número do NIT, né? Que é o número de inscrição do trabalhador. Então, vocês precisam ter esse número em mãos, RG, CPF de vocês e uma informação importante. Vocês podem pagar todo mês até o 15º dia referente ao mês anterior. Então, já passamos do dia 15, presta atenção. A competência, se você vai começar a pagar agora, já é a competência do mês 2, mas vocês podem pagar até o dia 15 de março, combinado? Então, agora só não tem mais como pagar janeiro. Tem, mas aí tem juros e multa. Então, vocês vão pagar até 15 de março, referente a fevereiro. 15 de abril, referente a março. Então, você sempre vai pagar a competência anterior, tá? Mas é bem facinho. Pesquisa no meu INSS, emite a guia, ou se não, você compra em qualquer papelaria e pode levar numa agência do INSS para eles preencherem para você. E aí, você paga no banco ou na lotérica? Paga na lotérica. Boa. Ó, me perdoe, gente, mas essa aqui vai ser a nossa última pergunta. Mas tem muitas chegando mais. Nós vamos ter que dar um jeito da doutora responder tudo isso aí. Não sei como, mas vamos dar um jeito, tá? Por exemplo, ó, a Cícera falou o seguinte, ela tem 55 e meus mais 20 de contribuição, é isso? Estou trabalhando como funcionária pública, já posso pedir aposentadoria? Olha, gente, que nada é por acaso. Essa pergunta é maravilhosa. O que acontece aqui? Ela é funcionária pública. Servidores públicos, a gente tem que observar e ficar atento, porque muitas vezes é um regime próprio, né? Ou é, por exemplo, Capsema, Paraná Previdência, Maringá Previdência, não é a Previdência Social e INSS. Então, dona Cícera, presta atenção. Se você quiser aposentar aí pelo seu serviço, cargo, né, e de servidora pública, você vai seguir as regras aí, que eu sei que é mais complicado. Se você quiser, olha só, gente, é possível transportar
o tempo de serviço público para o INSS através de uma CTC, Certidão de Tempo de Contribuição. Você pode pedir lá no RH, essa CTC vem para cá, mas aí você vai exonerar se você for usar esse tempo, tá? Porém, é possível, tá? Vou responder aí 55 anos, desde que você feche 28 anos até novembro de 2019, ou fazer uma simulação para tentar se enquadrar nas aposentadorias programadas. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô tendo uma ideia aqui. Eu acho que a gente tem que gravar um podcast. Só sobre isso. É muita coisa, Porque né? é muita coisa. E você já tá falando aí, eu já tô tendo outras dúvidas aqui. É muita coisa. É muita. E é muito detalhezinho. São assim, cada caso é um caso, né? Eu não tô falando de número, eu tô falando de gente ali mesmo, né? Ó, mas uma coisa que eu quero deixar bem claro pra vocês, o que eu adoro a postura da doutora Palomara. Eu não sei se vocês perceberam, mas em todas as perguntas que ela foi respondendo, ela foi assim, ó, procura um profissional da sua confiança. Ok? Então, eu acho que o primeiro princípio, se você tem dúvida, precisa de orientação, né? Procure um profissional que você confie, né, doutora? Isso, tem que confiar, tem que existir uma relação de segurança e confiança, já de primeiro contato. Beleza. Bom, vou fazer o seguinte, vou pro intervalo comercial agora, rapidinho. Daqui a pouquinho eu vou falar com relação às crianças que não se adaptaram ainda no ano letivo. Você tem filho, né, Palomara? Tenho. Tem, mas né? já tá grande, mas ai, gente, a adaptação é muito triste. É, mas tem umas crianças que não se adaptou ainda. E aí a gente fica perguntando, mas por que será? O que tá acontecendo? É isso que a gente vai tentar entender daqui a pouquinho, tá bom? Eu volto daqui a pouquinho. Aguenta aí.